Olá! Esse vídeo é apresentado para a disciplina Materiais Compostos e Biomateriais, lecionada pelo professor Diego Aparecido Carvalho Albuquerque. O tema exibido será Hidrogéis como biomateriais para reparos em cartilagens, colágeno de água-viva. Apresentado por Hilary Santos, Maria Eduarda Pinheiro e Rafaela Baracate. Iniciando nossa apresentação, a cartilagem é um tecido que reveste as articulações e ajuda a absorver os impactos quando a gente se movimenta. O problema é que ela quase não se regenera, porque não tem vasos sanguíneos. Então, quando sofre alguma lesão, o corpo tem dificuldade para reparar. Por causa disso, a engenharia de tecidos vem buscando maneiras de recriar esse ambiente onde as células crescem. E uma dessas soluções são os hidrogéis, que imitam a estrutura e as propriedades da cartilagem, dando suporte e hidratação para as células. E entre os materiais usados para fazer esses hidrogéis, o colágeno de águas-vivas tem chamado bastante atenção, porque ele é biocompatível, sustentável e também pode substituir com segurança o colágeno que normalmente vem de animais terrestres. A cartilagem é um tecido conjuntivo, ou seja, conecta, sustenta e protege outros tecidos e órgãos. Ela é composta por água, fibras de colágeno, proteoglicanos e condrócitos. A água aparece em maior parte, dando cerca de 70% da estrutura, desempenhando a função de lubrificação das articulações, absorção de choques mecânicos e o transporte de nutrientes para as células cartilaginosas, responsáveis por produzir e manter a matriz extracelular da cartilagem. Essas células são chamadas de condrócitos. As fibras de colágeno formam uma rede resistente para dar suporte estrutural e resistência à compressão. Os proteoglicanos, por sua vez, são macromoléculas compostas por uma proteína central e cadeias de polissacarídeos. Desempenham funções de hidratação, lubrificação e sustentação. Como mencionado anteriormente, a cartilagem é aneural e avascular, ou seja, não possui nervos nem vasos sanguíneos, fazendo com que seus nutrientes cheguem apenas por difusão. Isso reduz a capacidade de regeneração e necessita de hidrogéis que imitem o ambiente natural para favorecer o crescimento celular. O colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano, representa cerca de 25 a 30% de todas as proteínas do organismo. Sua função estrutural atua como um suporte para células e tecidos. O colágeno é formado por 3 cadeias polipeptídicas, que se entrelaçam entre si em formato de tripla hélice, estrutura estabilizada por ligações de hidrogênio. Seus principais aminoácidos são glicina, prolina e hidroxiprolina, que se repetem em sequência, garantindo rigidez e estabilidade da molécula. O colágeno tradicional é proveniente de gados e suínos, apresentando risco sanitário e biológico e altos custos de purificação, além de seu impacto ambiental, ético e religioso. Agora, falando um pouco sobre os hidrogéis, eles são materiais poliméricos que têm uma grande afinidade com a água, ou seja, conseguem absorver bastante líquido sem se dissolver. Eles têm uma estrutura tridimensional formada por polímeros reticulados, o que dá ao material uma aparência macia, flexível e permeável, bem parecida com a dos tecidos do corpo humano. Por isso, os hidrogéis conseguem imitar a matriz extracelular, que é aquele ambiente onde as células vivem e se organizam. Essa característica permite que as células se fixem, cresçam e se diferenciem, ajudando diretamente na regeneração de tecidos que foram danificados. Em relação aos tipos, nós temos 2 grupos principais. Os hidrogéis naturais, como colágeno, gelatina, alginato e a quitosana, que são altamente biocompatíveis, mas têm menor estabilidade mecânica, e os hidrogéis sintéticos, como o PEG e o PVA, que apresentam uma maior resistência e o controle estrutural, porém são biologicamente inertes, ou seja, não interagem tão bem com a célula. Por isso, muitos estudos buscam combinar os 2 tipos, unindo a biocompatibilidade dos naturais com a resistência dos sintéticos para criar materiais ideais para as aplicações biomédicas. A água-viva é composta por cerca de 95 a 98% de água e apenas 2 a 4% de colágeno, concentrada principalmente na camada chamada mesogleia. Esse colágeno possui uma estrutura muito semelhante ao colágeno tipo 1 dos mamíferos, que faz dele uma excelente alternativa para o uso biomédico. Entre as vantagens está o fato de ser uma fonte sustentável e abundante, com baixo risco de contaminação e propriedades hipoalergênicas e biocompatíveis, ou seja, é aceito pelo organismo humano. Além disso, ele atua como um professor biológico, guiando e estimulando a regeneração da cartilagem de forma natural. Outro ponto positivo
é que o uso desse colágeno reduz a dependência de fontes animais tradicionais, como bovinos e suínos, contribuindo assim para a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Existem diferentes métodos para a extração do colágeno de água-viva, e os dois principais são o ASC com ácido acético e o PSC usando a enzima pepsina. O ASC, ou colágeno solúvel em ácido, utiliza ácido acético. Esse método tem uma vantagem de preservar melhor a estrutura original do colágeno, porém ele apresenta um baixo rendimento, ou seja, extrai uma quantidade menor de colágeno. Já o PSC, ou colágeno solúvel em pepsina, emprega a enzima pepsina que remove os telopipeptídeos, partes das moléculas responsáveis por menor pureza. Isso faz com que o PSC apresente um melhor rendimento e pureza. No entanto, esse processo exige controle rigoroso de pH, temperatura e tempo, o que torna um método de maior custo. E apesar disso, o colágeno obtido pelo PSC apresenta melhor uniformidade molecular e maior estabilidade térmica em comparação ao ASC. A reticulação ou cross-linking é um processo fundamental na preparação de hidrogéis de colágeno. Ela consiste em ligar as moléculas de colágeno entre si, formando uma rede tridimensional, o que aumenta a resistência mecânica e a estabilidade térmica do material, além de evitar sua dissolução em um meio aquoso. Existem diferentes agentes de reticulação que podem ser usados. A genipina é um agente natural e não tóxico, bastante utilizado em aplicações biológicas, e sistema EDC-NHS, que forma ligações covalentes entre os grupos carboxila. Amina, garantindo uma estrutura mais estável. Os hidrogéis produzidos a partir do colágeno de água-viva apresentam um módulo de elasticidade entre 8 e 20 kPa, valores muito próximos ao do colágeno bovino, que variam de 5 a 30 kPa. Além disso, eles possuem uma porosidade superior a 95%, o que é excelente, pois favorece a troca de nutrientes e oxigênio, condições essencial para o crescimento e a manutenção das células. No estudo do colágeno de água-viva foram realizados vários ensaios para avaliar suas propriedades. A microscopia, SEM e TEM, analisou a estrutura e a porosidade do material. O DSC verificou a estabilidade térmica, mostrando a temperatura em que o colágeno se desnatura. A técnica FTIR e XRD identificam a composição química e o grau de cristalinidade. Os testes mecânicos mediram a resistência e a elasticidade dos hidrogéis formados. Os ensaios MTT e o LiveTT avaliam a viabilidade celular, indicando se as células conseguem sobreviver ao crescimento do material. E o RT-PCR confirmou a expressão de genes condrogênicos, mostrando que o colágeno favorece a diferenciação de células em condrócitos, que formam a cartilagem. O colágeno de água-viva e o colágeno animal têm uma estrutura muito parecida, com as mesmas fibras e o padrão de 67 nanômetros. Ambos imitam a matriz extracelular, ajudando as células a aderir, crescer e se diferenciar. A diferença está na estabilidade térmica. O animal resiste até 70 graus Celsius, enquanto o marinho, como o da água-viva, por exemplo, gira em torno de 55 graus Celsius. Mesmo assim, o colágeno de água-viva é bem reconhecido pelas células e tem uma excelente compatibilidade biológica, igual ao colágeno tipo 1 dos mamíferos. Essa tabela mostra que o colágeno de água-viva tem características muito semelhantes ao colágeno tipo 1 bovino. Eles compartilham praticamente a mesma estrutura fibrilar, o que garante boa compatibilidade celular e estabilidade mecânica. Mesmo com um teor um pouco menor de hidroxiprolina, o colágeno marinho ainda mantém resistência e desempenho biológico adequado, principalmente depois do processo de reticulação, que é o que deixa o material mais firme e durável. E, além disso, também apresenta alta porosidade e viabilidade celular, o que favorece a adesão e o crescimento das células, que são fatores essenciais para a regeneração da cartilagem. O colágeno de águas-vivas é um biomaterial promissor para hidrogéis usados na regeneração da cartilagem e também de tecidos flexíveis. Ele apresenta uma semelhança estrutural com o colágeno tipo 1, garantindo estabilidade mecânica após reticulação, alta porosidade e excelente biocompatibilidade. É um material sustentável, obtido de espécies marinhas abundantes,
que diminui o impacto ambiental e também a dependência de animais terrestres. Com ele, é capaz de estimular a condrogênese, que é o que favorece a regeneração da cartilagem, como podemos observar na imagem. Então, conclui-se que o colágeno de águas-vivas é uma alternativa eficiente, segura e sustentável para aplicação em hidrogéis, com foco na regeneração de tecidos cartilaginosos. Encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada.